é trazer consciência do dever da oração, porque a igreja, ela tem essa autoridade. A única instituição que tem autoridade de entrar na presença de Deus em oração é a igreja, é o povo de Deus. Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um texto de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 12, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16: Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então aqui o texto sagrado mostra a importância do povo de Deus estar atento à oração. Nós percebemos que Deus ele intervém sempre e muda a história através da oração da igreja. Nós percebemos uma passagem bíblica também, quando Deus permitiu que a peste chegasse em Israel. Davi se colocou em oração, buscando a Deus, e Deus mandou Davi fazer um sacrifício, e aí a peste parou. Aqui no capítulo 7, versículo 12, 13, 14, 15, 16, fala da necessidade do povo orar na casa de Deus. E agora estarão atentos meus olhos e abertos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Por isso que a igreja não pode fechar para a oração, ela tem que estar aberta à oração. O povo de Deus tem que estar aberto à oração. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. E qual a diferença de orar na igreja e orar na sua casa? É muito simples, irmão. Na sua casa você está orando e de repente seu filho fala com você, tira a sua atenção. A esposa tira a atenção do esposo, o esposo da esposa. A igreja não. A igreja é um lugar de oração, onde nós estaremos ali terça, quinta e domingo orando. Nós estivemos ali orando hoje, um clamor a Deus, nós estamos orando todos os dias. Eu creio que a igreja está orando todos os dias. Mas nós precisamos, nesse momento de reflexão, se o nosso país não sair dessa pandemia, se o mundo não sair dessa pandemia, não vai ser só o problema da doença, será o problema da miséria, do desemprego, da falta de ocupação, de assassinatos por violência, de morte por outros tipos de doenças, de desnutrição. A família estará aquém da situação em que a miséria vai atingir. Então é a hora da igreja estar atenta à oração. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, eu vou fazer um vídeo trazendo uma palavra, mas eu estou fazendo esse vídeo com uma visão de conscientização. É necessário a quarentena, é necessário o isolamento social, mas é necessário também a consciência cristã, porque a palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Um justo. Imagina dezenas de pessoas orando, centenas de justos orando. Você agora esquece a placa de igreja. Eu estou convocando os membros da Igreja Evangélica Nova de Salvação a orar, mas eu estou convocando também todos os cristãos a estar buscando a Deus. É hora de uma conscientização, de uma convicção de que a igreja está no cenário mais importante da estadia dela na terra. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas, e é necessário nós voltarmos à oração. Então aqui, capítulo 7, versículo 15, a Bíblia diz que Deus diz: eu escolhi esta casa, este lugar, como casa de sacrifício, de oração, de intercessão. E o negócio é tão sério que Jesus, quando ele chega no templo, ele faz algo interessante. Ele expulsa os cambistas, ele se revolta e ele diz assim: tem feito a casa do meu pai lugar de convite de ladrões. Aqui é lugar de oração, é casa de oração. Então chegou a hora da igreja
se conscientizar da necessidade de estar orando. Como eu disse, a nossa igreja estará aberta terça, quinta e aos domingos para a intercessão. Eu conto com a sua presença, eu conto com a sua oração, orando e também falando na necessidade de manter a igreja aberta aí nos próximos dias de domingo, terça e quinta para oração, porque o ministro da Saúde nos trouxe aí um comunicado em rede nacional falando que as igrejas poderão ficar abertas para o pessoal entrar em clamor, mas não para ter culto e eventos de reuniões, mas cada um orando. E lá na porta da igreja tem uma mesa com álcool gel para as pessoas fazer a limpeza das mãos e também fazer a coisa certa, que é manter sempre uma higienização. Mas, irmãos, o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que não é que a gente está preocupado com a igreja aberta. Minha preocupação vai muito além, porque se acontecer o que está acontecendo no nosso país, dessa quarentena se perdurar por mais de 15 dias, porque o prefeito da nossa cidade, o prefeito Júlio Donizete, decretou aí quarentena de amanhã até o dia 12 de abril. E essa quarentena for aumentada, vai entrar um caos no nosso país, um estado de misérias sem precedente, como se após a Segunda Guerra Mundial, onde o povo não tinha alimento. E vai ser uma coisa assim absurda. Por isso que nós vamos recorrer à igreja para orar. Vai estar aberto terça, quinta aos domingos, não só para os irmãos ir lá ofertar, os irmãos dizimar. Não é essa só a nossa intenção. Nossa intenção é trazer consciência do dever da oração, porque a igreja, ela tem essa autoridade. A única instituição que tem autoridade de entrar na presença de Deus em oração é a igreja, é o povo de Deus. Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um texto de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 12, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então virei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16: Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então aqui o texto sagrado mostra a importância do povo de Deus estar atento à oração. Nós percebemos que Deus ele intervém sempre e muda a história através da oração da igreja. Nós percebemos uma passagem bíblica também, quando Deus permitiu que a peste chegasse em Israel. Davi se colocou em oração, buscando a Deus, e Deus mandou Davi fazer um sacrifício, e aí a peste parou. Aqui no capítulo 7, versículo 12, 13, 14, 15, 16, fala da necessidade do povo orar na casa de Deus. E agora estarão atentos meus olhos, abertos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Por isso que a igreja não pode fechar para a oração, ela tem que estar aberta à oração. O povo de Deus tem que estar aberto à oração. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. E qual a diferença de orar na igreja e orar na sua casa? É muito simples, irmão. Na sua casa você está orando e de repente seu filho fala com você, tira a sua atenção. A esposa tira a atenção do esposo, o esposo da esposa. A igreja não. A igreja é um lugar de oração, onde nós estaremos ali terça, quinta e domingo orando. Nós estivemos ali orando hoje, um clamor a Deus, nós estamos orando todos os dias. Eu creio que a igreja está orando todos os dias. Mas nós precisamos, nesse momento de reflexão, se o nosso país não sair dessa pandemia, se o mundo não sair dessa pandemia, não vai ser só o problema da doença, será o problema da miséria, do desemprego, da falta de ocupação,
de assassinatos por violência, de morte por outros tipos de doenças, de desnutrição. A família estará aquém da situação em que a miséria vai atingir. Então é hora da igreja estar atenta à oração. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, eu vou fazer um vídeo trazendo uma palavra, mas eu estou fazendo esse vídeo com uma visão de conscientização. É necessário quarentena, é necessário o isolamento social, mas é necessário também a consciência cristã, porque a palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Um justo. Imagina dezenas de pessoas orando, centenas de justos orando. Você agora esquece a praga de igreja. Eu estou convocando os membros da Igreja Evangélica Nova de Salvação a orar, mas eu estou convocando também todos os cristãos a estar buscando a Deus. É hora de uma conscientização, de uma convicção de que a igreja está no cenário mais importante da estadia dela na terra. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas e é necessário nós voltarmos à oração. Então aqui, capítulo 7, versículo 15, a Bíblia diz que Deus diz: eu escolhi esta casa, este lugar, como casa de sacrifício, de oração, de intercessão. E o negócio é tão sério que Jesus, quando ele chega no templo, ele faz algo interessante. Ele expulsa os cambistas, ele se revolta e ele diz assim: tem feito a casa do meu pai lugar de covil de ladrões. Aqui é lugar de oração, é casa de oração. Então chegou a hora da igreja se conscientizar da necessidade de estar orando. Como eu disse, a nossa igreja estará aberta terça, quinta e aos domingos para a intercessão. Eu conto com a sua presença, eu conto com a sua oração, eu conto com a sua contribuição para que a obra de Deus vá avante. Que Deus em Cristo vos abençoe. Povo de Deus. Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um texto de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 12, que diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então virei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então aqui o texto sagrado mostra a importância do povo de Deus estar atento à oração. Nós percebemos que Deus ele intervém sempre e muda a história através da oração da igreja. Nós percebemos uma passagem bíblica também, quando Deus permitiu que a peste chegasse em Israel. Davi se colocou em oração, buscando a Deus, e Deus mandou Davi fazer um sacrifício, e aí a peste parou. Aqui no capítulo 7, versículo 12, 13, 14, 15, 16, fala da necessidade do povo orar na casa de Deus. E agora estarão atentos meus olhos e abertos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Por isso que a igreja não pode fechar para oração, ela tem que estar aberta à oração. O povo de Deus tem que estar aberto à oração. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. E qual a diferença de orar na igreja e orar na sua casa? É muito simples, irmão. Na sua casa você está orando e de repente seu filho fala com você, tira a sua atenção. A esposa tira a atenção do esposo, o esposo da esposa. A igreja não. A igreja é um lugar de oração, onde nós estaremos ali terça, quinta e domingo orando. Nós estivemos ali orando hoje, com clamor a Deus, nós estamos orando todos os dias. Eu creio que a igreja está orando todos os dias. Mas nós precisamos, nesse momento de reflexão, se o nosso país não sair dessa pandemia,
Se o mundo não sair dessa pandemia, não vai ser só o problema da doença, será o problema da miséria, do desemprego, da falta de ocupação, de assassinatos por violência, de morte por outros tipos de doenças, de desnutrição. A família estará aquém da situação em que a miséria vai atingir. Então é hora da igreja estar atenta à oração. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, eu vou fazer um vídeo trazendo uma palavra, mas eu estou fazendo esse vídeo com uma visão de conscientização. É necessário quarentena, é necessário o isolamento social, mas é necessário também a consciência cristã, porque a palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Um justo. Imagina dezenas de pessoas orando, centenas de justos orando. Você agora esquece a praga de igreja. Eu estou convocando os membros da Igreja Evangélica Nova de Salvação a orar, mas eu estou convocando também todos os cristãos a estar buscando a Deus. É hora de uma conscientização, de uma convicção de que a igreja está no cenário mais importante da estadia dela na terra. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas e é necessário nós voltarmos à oração. Então aqui, capítulo 7, versículo 15, a Bíblia diz que Deus diz: eu escolhi esta casa, este lugar, como casa de sacrifício, de oração, de intercessão. E o negócio é tão sério que Jesus, quando ele chega no templo, ele faz algo interessante. Ele expulsa os cambistas, ele se revolta e ele diz assim: tem feito a casa do meu pai lugar de covil de ladrões. Aqui é lugar de oração, é casa de oração. Então chegou a hora da igreja se conscientizar da necessidade de estar orando. Como eu disse, a nossa igreja estará aberta terça, quinta e aos domingos para a intercessão. Eu conto com a sua presença, eu conto com a sua oração, eu conto com a sua contribuição para que a obra de Deus vá avante. Que Deus em Cristo vos abençoe.